Maio de 2024 ficou marcado na história do Rio Grande do Sul. Em poucos dias, a chuva que caiu superou os volumes registrados em eventos extremos das últimas décadas. Cidades inteiras ficaram isoladas. Em quase todo o estado, famílias foram retiradas às pressas de suas casas. Escolas viraram abrigos e milhares de pessoas tiveram suas rotinas interrompidas pela força da água. Porque está alagando, a orla do gasômetro aqui, onde a gente está alagando do lado de lá e os carros não vão conseguir sair. A Força Aérea Brasileira está ajudando nos trabalhos de resgate. Nesta quarta-feira, sobrevoou áreas alagadas e resgatou famílias ilhadas com a ajuda de helicópteros. Esta é a entrada do bairro Matias Velho, aqui em Canoas. E esse é o cenário. Veja só, a população tentando encontrar formas de resgatar sobreviventes. Porto Alegre enfrenta a maior enchente de sua história, com bairros inteiros sem água e sem luz. Em todo o estado, passam de 1 milhão as pessoas afetadas. Oficialmente, mais de 80 mortes estão confirmadas. Os desaparecidos passam de 100. Foram dias de incerteza, medo e de solidariedade. Enquanto helicópteros sobrevoavam áreas de risco, milhares de voluntários se mobilizavam em todo o estado. Precisa de gente que desça lá, de barco que busque as pessoas, de barco que desça lá, de barqueiro que vá lá buscar as pessoas que estão morrendo. O desastre atingiu mais de 2 milhões de gaúchos, revelando a fragilidade das cidades diante de eventos climáticos cada vez mais intensos. Na Serra Gaúcha, a combinação entre geografia montanhosa e chuva extrema trouxe um efeito diferente, mas igualmente destrutivo. Deslizamentos de terra se multiplicaram, isolando famílias e comprometendo a segurança de comunidades inteiras. Em Caxias do Sul, um dos locais mais atingidos foi Galópolis. O distrito, encravado entre montanhas e marcado pela tradição operária, é uma comunidade que sempre conviveu com a mata, os morros e os riachos. Mas em Galópolis o medo não era da água subindo, era do morro desmoronando. Nossa reportagem foi até Galópolis para entender qual o sentimento da comunidade 1 ano e meio após a tragédia. Nós conversamos com a Patrícia e o Luciano, que junto dos seus 3 filhos, sobreviveram ao deslizamento de terra que matou 7 pessoas, incluindo familiares deles que moravam na mesma rua. O dia anterior era o aniversário do meu filho. A gente tinha saído para ir comemorar, a gente estava na casa da minha mãe, né? E a gente voltou para casa, era umas 6 horas, 5 horas. 5 e meia. Tava chovendo muito, né? E já aqui na frente de casa já tinha alguns pedacinhos que estavam caindo. E daqui a pouco, ali por volta de 3 horas, deu um estrondo muito forte. Como se tivesse assim jogado um monte de cascalho em cima da casa, sabe? E a casa chacoalhou. O meu filho estava no quarto ao lado e já começou a gritar por socorro. Aí levantamos correndo, fomos até o quarto. Quando eu olhei, a parede do quarto dele já tinha desabado. Só não caiu em cima dele porque ela apoiou na cabeceira, com as camas de ferro, apoiou na cabeceira e ficou ali. Aí puxei ele, saí, pegamos a menor também, que estava com nós no quarto, e chamamos pela outra filha. E saímos pela porta principal ali vimos que já não tinha como sair. Era muita terra invadindo a casa. Voltamos para a cozinha, a única janela de saída era que tinha sobre a pia. Então pulamos por aquela janela ali. Quando a gente saiu, que eu olhei para o lado da casa da minha mãe, que era ao lado, aí eu vi que a situação era muito grave. A casa dela já tinha completamente desabado. Todas, né? Não tinha mais nada, só tinha sobrado metade da nossa. Corremos para o lado da vizinha, que já havia desabado também. Aí eu disse, por aqui não podemos sair. Vamos ter que retornar. Quando retornamos para o outro lado, damos uns 50 metros, aí que deu um estrondo maior. E aí desceu tudo. Aí desceu tudo e levou tudo embora. Por questão ali de nem 5 minutos que a gente se salvou.
Que foi o que sobrou da minha casa. Essa paredezinha amarela. Ele ficou ali, porque tinha o pai e a mãe aqui, tinha todos os vizinhos, ele ficou ali. Até que encontraram todos os corpos e tal. Aí depois a minha cunhada achou, ela disse, eu tenho uma casa aqui em Galópolis. Eu disse para ela, eu não quero voltar para Galópolis. Daí ela me disse, não, mas é um lugar que não é perigoso. Daí eu disse para ela, eu vou olhar, porque se for perto de morro eu não quero. Daí a gente veio e é a casa onde que a gente mora agora. Depois a gente alugou a casa e com as nossas próprias forças a gente conseguiu comprar, graças a Deus, né? Conseguimos. A Caixa ainda está do mesmo jeito, a prefeitura não continua igual, que a gente é do tal do nível 3, que toda a família trabalha, então a gente não tem direito. Tem direito a 40 mil, mas aí para pegar esses 40 mil eu teria que fazer um financiamento pela Caixa. Como é só ele que trabalha de carteira assinada, eu sou MEI. A minha filha também trabalha, mas ela não tinha 3 anos de carteira assinada. Então o salário dela não contava para fazer o financiamento pela Caixa, só o dele. E daí o valor que a gente precisava, a Caixa não liberava. Então a gente ficou de mãos atadas. E estamos aí trabalhando, né? E esperando ver o que a prefeitura vai resolver. É que agora a prefeitura já não sabe mais nada porque liberou para a Caixa. Eu fui na Caixa, a Caixa disse que por enquanto não sabe nada porque é com a prefeitura. Então tu fica nessa, né? Tu vai no outro. Eu disse pro Luciano, eu disse, eu tô cansada, por enquanto eu não vou mais atrás de nada. Vou esperar. Agora estou esperando uma reunião com o secretário da Habitação, que trocou, é um novo agora. Aí tu vai lá pela 20ª vez explicar toda a situação de novo, porque ele está por fora da situação, para ele te dizer a mesma coisa. A gente vai ver o que pode fazer. E aí você fica aguardando, e enquanto isso, já faz 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Já vai fazer 2 anos agora em maio do ano que vem. Porque aqui, essa área aqui, ela é inabitável. Foi considerada inabitável. Então os terrenos foram desapropriados, né? Então a gente não está pedindo, pediu a prefeitura. É só, já que foi desapropriado, para eles dar um outro... Eles têm que indenizar. Indenizar um outro terreno, pelo menos. Um outro terreno, um outro imóvel, qualquer coisa. Por que a gente não tem direito? Se a gente sempre pagou os impostos, né? Bom, Galópolis foi um dos bairros mais atingidos de Caxias do Sul, né? Justamente pela topografia de Galópolis, né? Que são encostas de morros, né? As casas são construídas nas encostas e Galópolis é uma parte baixa de Caxias do Sul, que a água toda aqui do centro da cidade e dos outros bairros fluem para Galópolis. E tem o problema ainda dos deslizamentos de terra, né? A causa principal lá é esse escoamento de águas da cidade em direção a Galópolis, que é a parte mais baixa, e a chuva intensa realmente que encharcou aquelas encostas e aqueles morros lá, e aí encharcando o morro se torna líquido, a terra se torna líquida e acaba acontecendo os deslizamentos ou aquelas rachaduras por onde a água infiltra, a gente chama de engraxando a terra, vai umidificando até se ficar totalmente saturado e deslizar. O que nós fizemos lá na época para prever isso e para proteger as pessoas foi a evacuação do local. Tivemos muita dificuldade em evacuar determinadas pessoas por causa que as pessoas elas são apegadas aos locais onde elas moram, viveram ali por muito tempo, de certa forma nunca viram um evento com uma magnitude dessas, então é muito difícil da gente retirar essas pessoas rapidamente de lá desses locais inseguros, mas conseguimos retirar sim algumas pessoas a partir do momento que saiu umas, as outras já foram saindo, e foi a forma que nós achamos de proteger aquelas pessoas. 3 horas da manhã, uma chuva que Deus mandava literalmente, você ter que bater, tirar idosos, tirar gente acamada, que tu não conseguia muitas vezes nem entrar com uma maca para tirar, ter que tirar no colo. Essa parte é a parte que mais chama atenção, né? E como liderança política nós temos que trabalhar muito forte isso. Então não importa porque o João de repente foi o cara que mais fez voto, foi o cara que menos fez voto.
As forças políticas têm que se unir, não só municipais, mas estaduais, e buscar em nível federal também essa valorização e essa melhoria. Por quê? Porque impactou muito. A chuvarada não parava, né? Aí chegou 3 horas da manhã, faltou luz, a gente só via os ambulâncias lá na faixa, tudo lá, e de repente uma gritaria aqui na frente aqui. Aí desceu o morro aqui, atrás dessa casa amarela ali. Aí a gente teve que sair, aguardou até de manhã cedo, quando foi antes de clarear o dia, a gente teve que sair. Tava uma confusão aqui, porque eles estavam tentando salvar aqueles 6, 7 que morreram ali na faixa, ali, do outro lado da faixa. Eu nunca tinha visto tanta chuva. A gente não foi atingido porque a gente ficou por esse lado, mas a gente ajudou bastante gente que foi atingida, que entrou água nas casas, né? Depois a gente foi ajudar no salão. Teve a família aqui embaixo que a gente conhecia, que morreu 7, né? E teve a senhora ali também cega, mas o mais foi isso aí que aconteceu, né? A tragédia maior, que é a vida, né? A casa a gente reconstrói os bens. As pessoas que não retornaram é aquelas pessoas, por exemplo, ali na rua José Casa, que teve uma casa totalmente destruída, que essa pessoa não conseguiu voltar mais para casa dela porque realmente foi totalmente destruída. Ali embaixo naquela curva que tem ali atrás do posto de combustível ali também, que teve aquela senhora que faleceu ali, que a casa dela foi levada, também não retornou. Eu tenho certeza que tem muita gente ainda com medo de voltar para suas casas, tem muita gente que não sabe o que vai acontecer, porque começa a chover, você não sabe aquilo que está embaixo, aquilo que rachou em termos de morros para cima da sua residência. Então o medo que essa comunidade enfrenta desde maio de 2024 é muito grande. Eles só alertaram o seguinte: se passar de 100 milímetros, eles vão vir examinar. Essa parte do lado de cada rua aqui, ela tá no amarelo. Aqui nós estamos um pouquinho melhor porque tá do lado de cá. Mas se der muita chuva, 100 milímetros de imediato, sim, que nem deu o ano passado, eles vão pedir para o pessoal sair de novo. Tem gente que não voltou. Depois, se vocês vierem mais para lá, ali, dá para olhar ali em cima como é que ficou. Caiu o barranco todo. Ali desceu tudo. E olha o tamanho dos eucaliptos que tinha. Então dava aqueles estouros de madrugada. Uma chuvarada sem luz e só se viu estouro de pedra e árvore rolando. Dia 1º de maio entrou aqui água no café, né? Daí começou as chuvas fortes, né? Daí mais ou menos umas 3, 4 horas da manhã, a gente veio aqui, tava tudo cheio d'água já. E a gente ficou, o pessoal da comunidade veio limpar, então todo mundo fez um mutirão para limpar, a gente ficou 13 dias fechado. Mas daí sem estradas e sem como trabalhar, né? Mas mesmo assim a gente abriu. A gente fez um mutirão para ajudar, tipo com roupa, com alimento. Muita gente doou muita coisa, os vizinhos que não foram atingidos também doaram bastante coisas, né? E a gente ajudou da forma que a gente pôde. E que ajuda vocês receberam do poder público? Nenhuma ajuda. Quem fez foi só a comunidade mesmo que se juntou e limpou as coisas, se reergueu, né? Bastante união, né, com a comunidade, que nem o café foi um dos primeiros empreendimentos turísticos, né? Então o pessoal da comunidade entrou aqui, não era opcional deixar fechado, sabe? Nós tinha que abrir. Quando depois que a gente abriu do 13º dia, a gente combinou em não falar sobre enchente, né? Tipo, para os clientes que vinham aqui, né? Porque quem estava fora do cenário jamais ia imaginar como estava aqui, né? Nós vemos que o clima já mudou, né? Não estamos passando por um período de mudança, estamos em um período mudado e as afetações sobre as cidades, sobre as pessoas, sobre os ecossistemas, eles são cada vez mais visíveis, né? Grandes ciclos de seca, grandes enchentes, né? Então vamos ter períodos de estiagens e períodos de muitas chuvas. A gente vê então que as cidades, mais especificamente as zonas urbanas, quando estão em condições de exposição e de risco, são as que mais sofrem, né, quando estão próximas a rios. Mas também vemos regiões agrícolas, quando estão expostas a situações de períodos de grandes ondas de calor, de maior estiagem, também vão sofrer economicamente e, consequentemente, a população sofre com isso também, com a falta de alimentos, né? Hoje já temos estudos na área da psicologia, inclusive, falando do estresse climático,
o quanto isso está afetando as questões psicológicas das pessoas em lidar com essa perspectiva, né? A evolução da própria engenharia, né, buscando condições de melhor conforto, né, de qualidade de vida ao ser humano, ela vem a esse encontro, né, de buscarmos adequações, manejos da natureza, mas também das infraestruturas, especialmente as de saneamento, que as águas das chuvas também sejam coletadas e afastadas das nossas residências. Tudo isto, com esse advento agora das mudanças climáticas, né, com excesso de chuvas, nós percebemos que eles colapsam com maior frequência, que há necessidade de buscarmos soluções mais inteligentes, né, e se fala muito hoje nas soluções baseadas na natureza, para que nós possamos evitar ou reduzir esses riscos dessas condições de segurança, né, nas nossas cidades. Lá em julho de 24 foi contratada uma empresa especializada em geologia de Caxias do Sul. Essa empresa fez uma avaliação. O laudo demorou bastante para sair, porque não é um estudo fácil. Eu acho que esse estudo aí deve ter mais de 1000 páginas. Esse laudo saiu agora em dia 30 de julho de 25 agora. Foi constatado 7 áreas de risco alto. Já tem lá 7 áreas, está mapeado isso. Esse laudo é público, inclusive. De posse dessa informação, sabendo que existe essa área, a gente tem algumas ações para fazer lá. Essas ações vai ser o treinamento das pessoas, o monitoramento dessas áreas com um pouco mais de cuidado. O principal vai ser ali o treinamento da comunidade, para a comunidade promover o autocuidado lá nessas pessoas, entende? Para que as pessoas, sabendo se cuidar, elas tenham segurança em permanecer naquele local. Se porventura acontecer um evento igual a esse ou parecido com esse, nós vamos traçar rotas de fuga para elas fugarem para um local determinado, esse local já mapeado e devidamente seguro, uma estrutura básica para eles permanecerem ali, e que tudo isso torne as pessoas um pouco mais seguras em permanecer lá. Exatamente, para também evitar 3 horas da manhã o poder público tem que vir. Eu falo muito isso porque isso marcou muito, né? De bater nas casas, tirar as pessoas de dentro, muitos lugares quase que arrebentando porta para tirar o pessoal. Esse treinamento, ele é muito importante, e a gente não vê só isso em Caxias, a gente via na TV, a gente via em São Paulo, a gente via no Rio, a gente via no Espírito Santo, agora onde é que é? Aqui na colônia. O trabalho, ele tem que ser muito delicado, por quê? A questão de uma população mais antiga, que não tem um celular que consegue muitas vezes acompanhar, né? Não tem essa tecnologia. Esse trabalho que a Defesa Civil, junto com os órgãos públicos, vai fazer, ele é muito delicado. Nós temos pessoas centenárias aqui em Galópolis, né? Que já viram de tudo, viram aquela vila pequena ao tamanho que ela está hoje. Então é muito delicado e tem que sim mostrar para essas pessoas, ensinar para essas pessoas, mas tem que ter um viés totalmente mais social do que propriamente ensinar, em função de ter uma comunidade mais veterana, com pessoas com uma idade mais avançada. Agora a gente está coordenando junto com a Defesa Civil do Estado e com a Defesa Civil do município treinamentos junto à comunidade, que já devem começar no mês de novembro. Eles estão terminando o planejamento ali desse estudo, desse material que a gente vai fazer esse treinamento com a comunidade. Temos já 25 pessoas inscritas para se formarem como multiplicadores, como de área de risco, como poder socorrer pessoas, como poder identificar onde estão pessoas em área de risco, isso tudo junto com a Defesa Civil do Estado e do município de Caxias. E se a Defesa Civil viesse fazer um treinamento com vocês, tu gostaria de participar? Ah, sim, com certeza, né? A gente não está livre de precisar de acontecer isso aí. Gostaria sim. Tu acha que a comunidade também participaria? Eu acho que sim. Acho que sim. Sim. A gente tem que ter sempre ter já plano B, né? Tipo, se acontecer, né? O que a gente vai fazer? O pessoal vai vir assustar de novo, vai tirar as pessoas das casas, né? Tem que ter algum plano B, né? Se acontecer, não colocar o terror e não ser nada resolvido, né? Eu acho isso muito importante. Eu acho isso muito importante, porque se a gente tivesse isso antes, de repente, assim, ó... Talvez as vidas teriam sido salvas, né? Não tinha nada. Até então, ninguém imaginava nada que poderia acontecer esse tipo de coisa.
Mas eu acho isso muito importante. E eu acho que as pessoas têm que participar e vai funcionar. Vai funcionar. Porque quando você vê a coisa que nem aconteceu, não só aqui, mas lá também, lá a senhorinha que caiu no rio também. Então, assim, ó, são coisas que podem ser evitadas. Então, se você vê que você consegue fazer isso, é importante, né? Sim. E também sempre pensando na perspectiva das comunidades, de que nós temos cada vez mais que nos voltarmos a nós. O que eu posso fazer no meu dia a dia para reduzir o impacto? Então nós temos que começar. E esse começar não pode ser amanhã, tem que ser hoje. Instrua-se, cobre políticas públicas, mas também busque ações que você possa fazer na sua casa, com a sua família, com seus vizinhos, com o seu bairro, com a sua comunidade. Ah, mas eu não estou sob uma situação de risco. Eu não preciso me preocupar com isto. Você é que pensa. A situação de risco ela não chegou a você ainda. Mas a ação que você toma pensando isso, certamente vai estar afetando várias outras pessoas que vão estar numa condição de risco. E o que falta para nós é uma resposta virar do poder essa página, público. Virar essa página aí é dar uma resposta, né? Virar a página. Isso aí. Seguir a vida, porque voltar atrás não tem como, né? Não tem como voltar. Então, eu acho que seria isso, só mesmo o poder público dar uma resposta para nós, resolver essa situação. Isso, porque trabalhar a gente tem que trabalhar o mesmo. Isso aí. Seguir a vida a gente tem que seguir, a gente tem que dar um apoio para os filhos, a gente se apoia e seguir a vida. Não tem muita coisa. Sim, um sentimento de alegria, de tristeza, é um misto, né? Um misto porque às vezes essa história cada pouco vem na tua mente, né? É uma coisa, uma situação que acho que com meus 80 anos eu vou estar me lembrando disso aí. Às vezes eu fico triste porque eu me lembro das minhas coisas, e eu sou um ser humano, a gente, né? A gente lembra, às vezes me bate um pouco de tristeza, mas ao mesmo tempo eu fico feliz porque a gente saiu, os 5, ninguém se machucou, a gente não fez um arranhão, a gente não teve um arranhão, a gente não se machucou e assim, ó, a gente é muito unido. Então a força que um dá pro outro é o que vai levar a gente pra frente. E gratidão, e uma coisa que eu aprendi assim, ó, é viver um dia de cada vez. Você não pode viver o hoje pensando, o ano que vem eu preciso fazer tal coisa, não. Claro, você tem que ter uma organização e tudo, só que eu, Patrícia, eu vivo o hoje, agora eu vivo hoje. Amanhã, quando eu acordar, eu vou ver o que eu vou fazer. Eu digo a mesma coisa para os meus filhos. Ai, mãe, amanhã a gente não sabe. A gente nem sabe se vai acordar amanhã. Então assim, ó, vamos viver o hoje, vamos viver bem com as pessoas, conviver bem, respeitar o próximo, e era isso. E amanhã a gente vê o que faz, né? Não tem muito o que fazer.